Bem, amigos, estou aqui para mais uma vez passar para vocês este vídeo sobre a eternidade da salvação e acompanhando esse assunto, o perigo do calvinismo, né? Então, há uma diferença. Quero ler com vocês João, capítulo 5, versículo 24, onde o Senhor Jesus afirma com duplos amém, né? O vocabulário no grego está aletena. Amém, amém, Jesus diz, né? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crê em Jesus. Hoje nós temos pastores até que defendem o livre-arbítrio, não usando o termo aceitar Jesus, né? Nós temos, irmãos, o vocábulo aceitar Cristo. Aceitar Cristo é aceitar a oferta pelos nossos pecados. Isso significa aceitar Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Então Jesus não morreu somente por um grupo, mas pelos pecados de todos. Então, aceitar Cristo é dizer que eu não aceito que as boas obras salvam, eu não aceito que vou pagar depois que morrer meus pecados em um purgatório. Aceitar Cristo é não aceitar que eu vou ter, depois da morte, outras reencarnações para, através delas, purificar o espírito. Então, todas essas alternativas são alternativas que significa rejeição a 1 João 2,2, que é ele é a propiciação, ele é a oferta pelo nosso pecado. Então, os salvos em Cristo aceitam Jesus, ele está dizendo que está aceitando a proposta de Deus de que, pelo sangue do seu Filho, os nossos pecados estão perdoados. Irmãos, existem pessoas que confundem claramente a questão de a eternidade da salvação com a questão da predestinação. No texto que nós lemos, João 5,24, Jesus disse: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele não diz, já tinha a vida eterna. Porque se alguém é predestinado, já nasceu com a vida eterna. Faltou só concluir o fato e se entregando, crendo em Jesus. Mas não é. A Bíblia diz que tem, o verbo presente. Até o termo crer, lá, vocês sabem que na língua portuguesa tem o acentozinho no é. Crer. E tem, tudo no presente. Porque em Marcos 16, 15, Jesus diz: Indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, você pode ver que lá está traduzido com um R no final. Quem crer e for batizado será salvo. Então,
O termo crer, irmãos, ele lá está na questão colocando uma possibilidade, se crer. Aqui em João 5,24, não, é crer. Aquele que crê tem, né? Não é porque tinha e nem terá. A salvação do crente ela é a partir do momento que ele crê. Ela nem é antes da fundação do mundo e nem é depois que ele morre, né? Tem gente que acha que só vai ter a vida eterna após a morte. Mas quando a palavra é terá a vida eterna ou será salvo, o vocábulo crer também está no futuro, como lá em João 16, lá em Marcos 16:16. Então, é bom entender essas coisas, porque hoje as pessoas estão confundindo muito as questões, estão distorcendo os textos sagrados para se adaptar aos seus pensamentos errados. É importante a gente entender essa questão da salvação eterna. Jesus prometeu salvação eterna. A gente sabe que existem muitas situações de pessoas que podem sofrer algum tipo de detrimento quando se é salvo. Como no caso, aí tem pessoas que nem salvo eram, apenas passaram por um processo. Na carta aos Hebreus tem textos que confundem muito as pessoas que não entendem aqueles textos. No capítulo 6, Paulo, o escritor aos Hebreus, está falando de pessoas no verbo, ele usa o pronome eles, né? Ele não usa nós. Então, você lendo lá no capítulo 6, está falando de pessoas que estavam dentro, mas que não realmente haviam crido. Na hora que veio a dúvida, né? Porque é uma carta escrita a hebreus, a judeus, e no momento em que essas pessoas cometiam qualquer pecado, ficava aquela questão duvidosa. E agora, o que fazer com esse pecado? E aí começava a duvidar do poder do sangue de Jesus. E Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, eu gosto sempre de tratar assim, ele fala de pessoas que caíram, né? E é muito difícil essas pessoas voltarem. Porque ele fala aqui na terceira pessoa, né? De pessoas que no passado estavam como crentes, mas depois caíram no erro. E essas pessoas não eram de fato salvas, porque o escritor usa o termo aqui na terceira pessoa. Ele diz, porque é impossível, Hebreus 6,4, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, eles recaíram, não diz nós, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Ninguém quer passar mais por aquilo que passou, porque aquilo para ele tornou-se como uma frustração. Ele não quer mais saber. Já teve tudo aquilo. A Bíblia diz que é impossível, né? Aqui está dizendo, é impossível que essas pessoas voltem. Só se Deus permitir, aqui no versículo 3, né? Porque eles já passaram do ponto,
Já no capítulo 10, o escritor fala do pecado voluntário e ele usa o vocábulo nós, né? Ele não usa o termo eles, ele usa o termo nós, que ele diz se pecarmos voluntariamente, capítulo 10, versículo 26 de Hebreus. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Então, não tem mais como Jesus voltar para morrer por esse crente que pecou voluntariamente. O que é uma coisa voluntária? Voluntário é que você faz porque quer. Sempre tinha isso quando alguém ia fazer uma função, exercer algum tipo de serviço, e ninguém queria nomear uma pessoa, dizer um voluntário. Então a pessoa ia ele próprio escolher ser ele. Então é isso, irmãos. E é um pecado voluntário que ele faz porque quer. E aqui mostra que está se referindo a nós, né? Se nós pecarmos, esse termo aqui. Por isso diz aqui no versículo 2, horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos, né? Que também no versículo 30 diz, outra vez, o Senhor julgará o seu povo, não diz que julgará o povo do mundo, mas o seu, né? Mostrando que essa pessoa que pecou aqui faz parte do povo de Deus. E Deus entrará em julgamento contra essa pessoa. Então, amado ouvinte, no final desse vídeo, né, eu posso fazer uma revelação sobre a minha saúde. Eu quero que você vá até o final para saber. E eu necessitando das vossas orações. Então é importante que a gente entenda a questão da salvação em Cristo, né? Que Jesus morreu por todos os homens, né? Então é importante que se entenda que a eternidade da salvação não consiste em predestinação. Eu sou salvo eternamente por causa do pacto da cruz, né? No momento em que eu criei em Jesus, aquele pacto ele não será jamais desmanchado. Apesar de que existem situações adversas, como alguém pode, por causa de um pecado hediondo, como no capítulo 5 de Coríntios, o homem foi entregue a Satanás para a destruição da carne, né? Aí sentenciado pelo apóstolo Paulo. Não podemos dizer que nesse tempo agora há uma situação parecida. O que a igreja pode fazer é eliminar a pessoa e considerá-lo gentil ou publicano. Mas a questão de entregar a Satanás foi uma questão miraculosa. E o apóstolo Paulo disse, capítulo 5, versículo 5 de 1 Coríntios, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então é um texto, né, muito claro de que um homem que cometeu um considerado pecado horrível, escandaloso, coisa que nem os incrédulos faziam, e ele teve que pagar. Ainda há outros termos que o apóstolo Paulo diz, chegou em destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque o templo do Espírito Santo, o templo de Deus que sois vós é santo. Então, Paulo não está chamando o incrédulos, pessoas que não é crente, de templo do Espírito Santo, né? Ele está chamando pessoas que são salvos, pessoas que são de Deus, né? Não são pessoas incrédulas. Então, só é templo do Espírito Santo a pessoa que está salva.
E a palavra de Deus diz que se essa pessoa destruir, né, o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, por quê? Porque nós somos o templo de Deus. E alguém, quando cometeu um pecado, Deus irá destruir essa pessoa, o corpo dessa pessoa. É igual um sinal lá do Velho Testamento. O templo lá de Israel foi destruído quantas vezes? Lá em Siló, quando Josué ergueu o tabernáculo, vieram os filisteus, queimaram tudo. E era o templo de Deus, mas Deus destruiu por causa da desobediência do povo de Israel. O templo construído por Salomão, vieram os babilônicos que destruíram. O templo construído por Neemias, reformado por Herodes, no ano 70, até previsto pelo Senhor Jesus Cristo, também foi destruído. Então, de forma alguma, nós podemos descartar que o corpo nosso, que é templo do Espírito Santo, ele pode ser destruído com a morte. Aqui diz, capítulo 3, 16 e 17 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está falando para crente. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, né? Então, até o povo de Israel viviam dizendo, né? Diz o profeta Jeremias, que eles ficavam se gabando, falando sobre o templo de Salomão, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Deus ameaçava dizendo, ide a Siló e vedes o que eu fiz na primeira casa onde primeiro fiz habitar o meu nome. Do mesmo jeito, Deus prometeu que iria fazer no tempo do profeta Jeremias, na invasão da Babilônia. Deus não se importa, Ele quer que as pessoas obedeçam o seu nome, não se gabem de ter um templo ou de ser um templo. Outra coisa outro detrimento que o crente pode sofrer é a perda de galardão, né? A palavra de Deus diz que o crente em pecado, ele perderá, né? Ele não receberá o galardão, mas será salvo como pelo fogo, né? Então, existe também essa possibilidade. Então, quando alguém comete pecado perante Deus, essa pessoa, mesmo sendo salvo, aqui está dizendo, se a obra de alguém que edificou 3,14 de 1 Coríntios permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. É como se fosse, né? Como pelo fogo é uma comparação, né? Aqui não é será salvo pelo fogo. Mas como pelo fogo. Passará por um momento, eu acredito que seja nesta vida, né? Não existe purgatório evangélico, como alguns querem pregar, que depois do julgamento alguns crentes sofrerão algum tipo de dano. Não. O galardão, ele deixará de receber lá. Que o galardão, irmãos, não é segundo a graça. Lá no Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, né? Eis que veio sem demora e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? Então, na verdade, a salvação é pela graça, mas o galardão será dado segundo a sua obra, né? Em capítulo 22, versículo 12 do Apocalipse. Então, o galardão não é segundo a graça, como diz Paulo, mas segundo a dívida, né? Então,
necessário que você entenda que a salvação do crente é eterna a partir do momento que ele crê, né? Não é eterna porque ele foi escolhido. Então, conversando com pessoas de cunho pentecostal, né, que foram os inventores da perda da salvação, e quando a gente cita esse assunto, sabe que ele diz: ah, não, eu não creio nesse negócio de predestinação, não. Sempre existe uma confusão, eles achando que quando se fala em ser salvo eternamente, está se referindo à predestinação, mas não se trata disso. A, a crença na eternidade da salvação é pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. É pelo pacto que nós fazemos quando nos entregamos a Cristo, quando o recebemos como nosso Salvador. Então, receber Jesus como Salvador, o aceitar, é algo bíblico, né? Porque o Evangelho de João diz, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, né? O aceitaram, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, na verdade, você se torna um filho de Deus quando recebe Jesus. Que a salvação é uma oferta, né? Para o pecador. E o Espírito Santo, aí nós não podemos negar, é quem faz o homem aceitar. Mas que o termo aceitar Jesus, de forma alguma, é um termo antibíblico. Mas que é uma ação do Espírito no coração do homem. Agora vamos às bênçãos, irmãos, em Cristo. A primeira bênção em Cristo está em Efésios capítulo 1, versículo 4, a bênção. É onde os pregadores da predestinação usam muito. É o vocábulo mais usado, é Romanos 8 e Efésios 1. Mas analise bem essa questão. Que diz o capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Escuta bem, irmãos. Nos elegeu nele. Agora, não esqueça que o termo aqui tem a palavra em quem fomos eleitos, nele. Porque Jesus, o projeto de salvação é antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, o projeto da salvação. Então, nós só entramos nesse projeto, irmão, quando recebemos Cristo. Nós não já nascemos dentro desse projeto. Quem é incrédulo, não está dentro do projeto de Deus. Eu vou mostrar isso a vocês, bem direitinho. Capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Quer dizer, o versículo 19 de 1 Pedro 1, 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, né? A gente sabe que o Senhor Jesus estava com Deus, era o Verbo e era Deus. E o projeto de salvação de Deus em Cristo é antes da fundação do mundo. Mas eu só entro nesse projeto quando? Quando eu recebo Jesus como Salvador. Vamos à prova. Você leu Efésios 1,4 aqui comigo, né? Nos elegeu nele. E Efésios 2,6. Leia bem. Analise e compare esses dois versículos, 1,4 e 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podia se dizer nele, né? Mas como antes ele não falou no nome de Jesus, se ele tivesse falado, aí tinha dito nele, né?
mas no mesmo nele do 1,4 de Efésios. Então 2,6 nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que eu estou agora, irmão? Estou aqui falando com vocês. Eu estou aqui vendo esse vídeo. Você está aí assistindo esse vídeo. Isso significa que nós, a partir do momento que cremos em Jesus, passamos a estar nele, tanto no passado, antes da fundação do mundo, eleitos nele, como também quando aceitamos Jesus, passamos a estar assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu estou no presente em Cristo e eu estou no passado em Cristo também. Mas isso só foi concretizado quando eu nasci. Eu não estava eleito nele antes da fundação do mundo. Quando eu nasci, eu não estava assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas no momento em que eu recebi Cristo como Salvador, eu estou nele na situação que ele estiver, tanto do passado como do presente. Esse é o verdadeiro sentido de Efésios 1. Porque Paulo diz aos Efésios aqui, depois, ele diz no qual, né? No qual vós também estáis, né? Ele fala para os Efésios, né? Em quem também vós estáis, olha aí. Em quem também vós estivesse. Não, estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, só quando os Efésios ouviram a palavra da verdade, aí eles ficaram eleitos nele antes da fundação do mundo e ficaram assentados nos lugares celestiais no presente. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, né? 1,13 de Efésios. Mostrando que o cumprimento de todas estas coisas só se concretiza quando se crê em Jesus. Creu em Jesus, é participante da eleição nele. Creu em Jesus, é participante do trono, está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando lá em Romanos, capítulo 8, né, um texto bastante confuso aqui para eles, não para nós, né, em Tessalonicenses 2,13, que é citado demais por eles, né, por não compreender. Por eles eu digo os calvinistas, né? Então, segundo Tessalonicenses 2,13, que diz: segundo Tessalonicenses 2,13, né? Aí você vai ler ligeiramente aqui e vai ser confundido como eles são, né? Que na verdade eles são. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito Santo e fé na verdade, né? Então ele está falando aqui, vós, os Tessalonicenses que não eram judeus, e aqui Paulo está em agradecimento por os gentios também terem entrado nessa bênção, né? Não está mostrando aqui que isso é uma eleição individual, mas a eleição do povo gentio. Outro texto muito usado pelos que pregam a predestinação
ou a pré-eleição. Está aqui, capítulo 8 de Romanos, que é onde eles fazem a maior confusão, né? Sobre isso, porque pela falta de compreensão daquilo que a palavra de Deus ensina, e aí esses começam a ter problemas em entender a sua santa e bendita palavra, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Porque mostra que em Cristo tudo aconteceu conosco. Não foi na individualidade de cada um. Então, capítulo 8, a partir do versículo 29, é dito assim: porque os que dantes conheceu em Cristo, né? Também os predestinou em Cristo para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou. E aos que chamou a estes justificou. E aos que justificou a este também glorificou. Olha o termo glorificou aqui, o verbo conjugado no passado. Porque Jesus já está glorificado. Todos os acontecimentos aqui são em Cristo. A predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Eu não estou glorificado. Por que o termo aqui está no passado? Então o pregador reformado, né, disse: isso é o passado profético. Se você entender e estudar bem profecia, não existe passado profético. Os profetas, quando falam no passado, é porque está descrevendo uma visão, né? João diz assim: vi subir do mar uma besta. Ele disse que viu, porque ele teve a visão antes. Ele viu. Foi-lhe permitido que fizesse guerra aos santos, tudo no passado, porque ele está escrevendo a visão que teve. Mas quando tem alguém explicando o Apocalipse, as visões a João, como lá no capítulo 10, tem a explicação. E lá no capítulo 17, né, os 10 reis são os 10 reis, os 10 chifres são 10 reis que aborrecerão a prostituta. Ali tem um anjo explicando a João aquilo que ele viu. Ele viu a mulher sentada sobre a besta. Ali foi uma visão, por isso que ele escreveu no passado. Mas aí quando o anjo começa a explicar, ele não explica no passado. Então, nenhuma profecia, né? Eles que vem subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha para. Então, Isaías estava descrevendo uma visão, escreveu no passado. Esse termo glorificou aqui, não existe esse negócio de passado profético. Então, o reformador diz: está no passado porque isso é o passado profético. Não, não é. Aqui está se referindo que a nossa vida, depois que recebemos Cristo como Salvador, ficou todos os passos em Cristo, tanto na predestinação, na eleição, na predestinação, no chamamento, fomos chamados em Cristo, na santificação, na justificação, e também aos que justificou, a este também glorificou, está no passado o verbo, mas glorificou em Cristo. Isso só faz demonstrar a firmeza da salvação, que nós somos salvos indubitavelmente, né? Não tem como duvidar, porque é só estar em Cristo que você tem toda a sua trajetória desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, até o momento atual. É bom entender
estas coisas, né? Então a Bíblia mostra, irmãos, que existe um perigo grande no calvinismo, né? É receber Cristo como Salvador, confiar no que Paulo diz no capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios. O que é que diz lá? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ou melhor, que estamos sendo salvos, né? É o poder de Deus. Por que lá está dizendo estamos sendo? Porque para os que se perdem, né, que estão se perdendo, e para os que estão sendo. Aí é um processo que está acontecendo. Ela é uma prova exatamente de que os acontecimentos vão de acordo com a palavra, a pregação. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, ele está vendo, nós que estamos sendo, é porque tem gente salvo ontem, tem gente salvo hoje, tem gente que vai ser salvo amanhã. O vocábulo estamos sendo não é na minha individualidade, eu não estou sendo salvo, né? O apóstolo Paulo diz aos Efésios, pela graça sois salvos, não estáis sendo, né? Porque ali está falando da pessoa mesmo que recebeu Cristo. Mas este estamos sendo salvos é para as pessoas que creem, estão crendo e iriam crer. Né? Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então o poder de Deus está focado na pregação para a sua salvação, para a minha salvação, para a salvação de todos. O poder de Deus não está na predestinação, está no Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. É o perigo de ser calvinista, é tirar a essência do Evangelho. Acham que estão glorificando a Deus na sua questão de soberania. Como é que Jesus iria dizer para o povo de Israel, oh, Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que vos são enviados? Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos, e tu não quisestes. Olha aí. A salvação é algo que se adquire pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, essa sequência que Paulo dá em Romanos capítulo 10 mostra o passo a passo da salvação. Não é eu fui eleito, eu fui chamado, eu criei, eu fui justificado, eu fui glorificado. Não, ali não é. Ali é o que acontece da pessoa que está em Cristo, com o que a pessoa que está em Cristo. Né? O passo a passo é invocar o nome do Senhor, ser salvo, invocar o nome do Senhor. Porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Está no capítulo 10 de Romanos, esse passo a passo. Né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocarão aquele de quem não creram, né? Então, necessário para invocar, crer. Porque se a pessoa só vai pedir socorro a Deus para se salvar, saber confiar naquela pessoa, se crer nele. Então, como invocarão naquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Para crer tem que ouvir, né? Esses são os passos de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, daí começa o passo a passo de Deus. Enviar pregadores para chegar até você. Enviar o pregador. Para que você possa ouvir
ouvir, enviar o pregador para que ele pregue, para que o homem ouça, para que ouvindo creia, para que crendo invoque, para que invocando seja salvo, né? Então esses 6 passos aqui do capítulo 10, que está justamente em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, né? Que é a salvação, os passos de Deus para alcançar o homem pecador, é esses passos para que ele possa invocar o nome do Senhor e se salvar. Então, aí coloca a responsabilidade no pregador, mas em Deus, que é quem envia o pregador. Então é bom entender que há um perigo de ser calvinista, porque tira a essência poderosa do Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então não é a predestinação que é o poder de Deus. Eu não nego que o projeto de salvação de Deus começou antes da fundação do mundo, mas em Cristo Jesus. E este foi apresentado a todos os homens. Então Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem tiver de crer, não foi isso que ele disse, né? Será salvo. Mas quem não tiver de crer de jeito nenhum, será condenado. Não, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esta é a salvação que pregamos, a salvação eterna. Existem grupos que pregam salvação pelas obras. Estes estão condenados porque rejeitam o Salvador, não aceitam que Jesus seja o seu Salvador. Outros pregam que precisam de obras para se manter salvo, né? Grupos evangélicos aí que pregam que a salvação se perde. Então ele confirma que você não faz nada para se salvar, não pratica obra nenhuma para se salvar, mas tem que praticar obras para se manter salvo, né? A obra não produz a salvação e nem segura salvação, mas a salvação legítima em Cristo Jesus produz obras que acompanham a mesma, né? Como diz o escritor aos Hebreus, mas de vós, amados, esperamos, né? Obras, né? que acompanham a salvação. Há uma sequência de uma vida de obediência a Deus, e que se na parte do homem houver a falha, Deus mantém o seu propósito e a sua palavra em que aquela pessoa, por ter aceito Cristo como Salvador, continuará salvo. Mas o que queremos é que todos nós, né? Paulo diz, tudo sofro, né, por amor aos escolhidos, né? Lá no capítulo 2 de 2 Timóteo. Tudo sofre por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Certo? Então não adianta alcançar a salvação e não ser com glória eterna. A glória eterna vem dos galardões, dos prêmios, né? Que Jesus disse, eis que venho sem demora, e o meu prêmio, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Como eu falei, se você ficou até o fim desse vídeo, eu quero notificar da minha enfermidade, que eu fiz 3 biópsias, né, para ver se tinha interna por trás do nariz por causa de uma lesão, um tumor por trás do nariz que me deixa surdo do ouvido esquerdo. E nessa situação, nas biópsias, nenhuma deu, a não ser uma tuberculose assintomática
existente nas células, né? Que estou sendo tratado agora. Mas do material que foi tirado da segunda biópsia, foi mandado para São Paulo e realmente deu uma doença oncológica, né? Então, eu peço oração, porque se Deus quiser preservar a minha vida, Ele vai me manter vivo para a glória sua. Ou não, né? Que é como Paulo diz em Filipenses 1, né? Que desde agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, desde que tudo seja para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para exaltar a sua soberania sobre nossa vida. Então, orem por minha saúde. Você que assistiu esse vídeo até o fim, que Deus abençoe.